mais uma vez, pelo teu culto aqui que estamos prestando, pela leitura da tua palavra. Que o seu Espírito tenha liberdade de falar aos nossos corações, que possamos, através da tua palavra, meditar e entender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O slide ainda mostra, uma pergunta: vale a pena servir a Deus? Então é uma pergunta que muita gente faz, Será que vale a pena? O slide mostra aí um carro, tem até um efeito, o carro andando, talvez uma cidade, uma estrada aí, e muita gente hoje em dia anda insatisfeito, descontente, pela situação, pelos problemas. Muita gente anda com ansiedade, querendo voltar, e isso leva à depressão, a outros problemas, onde a pergunta aparece: vale a pena servir a Deus? E no Salmos, é um livro muito importante, O livro de Salmos é o inário do povo de Israel. O livro de Salmos, na verdade, ele é um livro da Bíblia composto de 5 livros, O livro 1 vai do Salmo 1 ao 41, o livro 2 do Salmo 42 ao 73, o livro 3 do Salmo 73 até o 89, o livro 4 do Salmo 90 até o 106 e o livro 5 do Salmo 107 ao 150. Então nós temos 150 salmos. É uma tradição, principalmente em alguns judeus e alguns povos, que quando se faz aniversário a pessoa leia o salmo, que correspondente à sua idade, E provavelmente a gente tem salmo para toda a vida, porque poucos vão viver 150 anos. E se a gente olhar isso, o Salmo 73 é o primeiro salmo do livro 3. E se a gente olhar isso na fase da vida, talvez seja o que a gente chama de terceira idade, A pessoa com 70 anos faz muitas vezes um questionamento dizendo: será que valeu a pena? E às vezes nós também fazemos esse questionamento. Então, esse é o livro dos Salmos aí. O autor desse salmo chama-se Asaf, que vem do hebraico aí, que significa ajudador. É o filho de Berequias, era um levita, A tribo de Levi era responsável pelo louvor, e ele era um líder no tempo de Davi. Então, se a gente olhar em 2 Crônicas 5, 12, tem várias referências, sobre Asaf. E ele, além de ser o líder, também era um profeta. E ele escreveu alguns salmos. Se não me engano, foram 12 salmos que ele escreveu, Então Asaf escreveu esses salmos. Davi escreveu outros, Moisés escreveu salmos. Então o livro de Salmos teve vários autores. E Asaf tinha um problema, uma dúvida aqui, Ele tinha um questionamento que é antigo, que já foi abordado em 2 livros aí, Um do Martin Lloyd Jones, que é Por que prosperam os ímpios? E outro, do rabino americano Harold Custer, que ele diz: quando coisas ruins acontecem às pessoas boas. E se a gente prestou atenção na leitura do Salmo 73, nós vamos ver que do verso 1 até o verso 3, ele começa aí com uma inveja. Inveja de quem? Dos ímpios. Quantas vezes a gente olha e fala assim: poxa, mas aquela pessoa não faz nada certo, está longe de Deus, e aparentemente ela é o quê? Abençoada, materialmente, muitas vezes. A gente fala: puxa, aquele irmão que estava ali na igreja, sempre trabalhando no Senhor, muitas vezes tem problemas materiais, problemas de saúde, e aquele que está longe de Deus, muitas vezes não tem esse problema. Era mais ou menos essa leitura que Asaf estava fazendo. E ele fez esse questionamento começando assim, Ele diz no verso 1:
que na verdade ele sabe que Deus é bom para o povo de Israel, para os de coração limpo. Mas ele diz assim: porém, quando vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Será que você já teve inveja dos orgulhosos e maus? De alguma coisa que fala, puxa, porque eles vão tão bem e nós que fazemos esse esforço não temos essa bênção? Quantas vezes nós olhamos as coisas mais aparentes? Nós temos uma tendência de olhar as aparências, as circunstâncias, e às vezes esquecemos o que realmente faz diferença. E se a gente olhar na Bíblia, a gente vê que o justo muitas vezes sofre e o ímpio é bem sucedido. Alguns exemplos eu coloquei. João Batista, a gente vê que era um pregador ali, aquele que pré-anunciou a vinda de Cristo. O que aconteceu com ele? Foi preso e foi degolado. Quem perseguia João Batista? Era Herodes, que era o rei. Vivia em banquetes, satisfez o desejo de sua enteada, matando João Batista. Olhando assim, a gente fala, que injustiça, Alguém que estava pregando e alguém que tinha o poder e era mau. Se a gente olhar a vida de Paulo, depois de convertido, foi preso várias vezes, e a tradição diz que ele foi degolado. E quem fez isso foi Nero, que havia colocado fogo em Roma e colocado a culpa nos cristãos, que governavam praticamente o mundo naquela época. E se nós olharmos, tem um livro na Bíblia, que fala muito sobre isso, quando o justo sofre. Qual livro que é? Jó. Jó fala a história de um justo. E a gente lê a história ali de Jó e fica perplexo por como aconteceu tudo errado na vida dele em determinado momento, com a permissão de Deus. Mas tanto João Batista, como Paulo, como Jó, a Bíblia diz que eles tinham algo muito maior, do que as circunstâncias, do que aquele momento só de dificuldade. Ele diz lá, em Jó 70, acho que 73 não é aqui, acho que é outro. É Salmo aqui, Os ímpios são arrogantes, ricos, fortes, populares, felizes, e muitas vezes nós comparamos a prosperidade dos ímpios com as provações dos justos. E Asaf, aqui no Salmo 73, ele fala, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja dele. Mas ele é aquele detalhe aí no 4 até o 12, Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde, Às vezes a gente fica até admirado, como algumas pessoas não se cuidam, andam na rua, às vezes viciados, e às vezes são fortes e cheios de saúde. E às vezes um cristão tem problemas de saúde e a gente fala, como pode? Qual será a lógica de Deus? Aqui ele diz, no verso 6, por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. Outra característica dos ímpios, o orgulho, a violência. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. No verso 8 ele diz, gostam de caçoar e só falam de coisas más, fazem planos para explorar os outros. E o verso 9 também é bem grave, falam mal de Deus que está no céu, e com orgulho não ordes as pessoas aqui na terra. Essa é a descrição
que Asaf via, que os maus fazem tudo errado, mas muitas vezes parece que eles estão melhores. E a gente olha e fala, como pode? Né? Mas, continuando, se a gente olhar no verso 13 e 16, 13 a 16, Asaf ele olha e diz: parece que não adiantou nada eu me conservar puro, né? Aí que Asaf está questionando: vale a pena servir a Deus? E ele diz: e ter as mãos limpas de pecado, pois Deus me tens feito sofrer o dia inteiro, e todas as manhãs me castigas. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Então Asaf estava dizendo que é inútil manter puro o coração. Essa era uma pergunta que ele fazia. Ele falou: eu tenho me esforçado, eu tenho procurado entender, mas eu não consigo entender porque as pessoas boas castigadas, enquanto as pessoas maus aparentemente são abençoadas ou vão bem. Então ele estava dizendo que Deus era o que aqui? Injusto, né? E ele estava, como ele disse no verso 3, quase perdendo a confiança em Deus. Então ele estava, como ele diz, né, andando num piso escorregadio. E o que estava levando ele é uma coisa que nós, muitas vezes, que a Bíblia chama do coração. Quando o coração é enganoso, quando o coração, que é aquela parte íntima do ser humano, ele leva nós a termos pensamentos, né, contra Deus ou contra a vontade de Deus. O nosso coração nos engana muito e nós muitas vezes nos deixamos levar. E ele diz aqui, né, que Deus tem feito ele sofrer muito. Então a pergunta é inútil manter puro o coração? Mas aí, a partir do verso 17, nós vemos que Asaf teve uma revelação no templo. Ele diz aí no verso 17: porém, quando fui ao seu templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. Ir no templo de Deus é ir na presença de Deus. Quando Asaf foi à presença de Deus, ele começou a entender o fim que os maus terão. E ele viu que muitas vezes nós avaliamos as coisas pelos nossos olhos e pelos nossos parâmetros, mas Deus tem um plano muito maior na nossa vida e na vida dos cristãos, e é o que ele vai mostrar para a gente aqui no verso 18. Ele diz que Deus põe os maus, né, põe em lugares onde eles escorregam e fazem com que caiam mortos. Eles são destruídos no momento e têm um fim horrível. Quando te levantas, Senhor, tu já não lembras dos maus, pois eles são como um sonho que a gente esquece quando acorda de manhã. O que ele percebeu na presença de Deus, o que é? A fragilidade das coisas materiais, a fragilidade daquelas bênçãos que ele via na vida dos ímpios. Ele percebeu que Deus é um Deus muito maior que isso, e que aquilo é muito temporário. Quantas pessoas hoje em dia que têm recursos financeiros, mas não têm a presença de Deus? Alguns dizem que o dinheiro pode comprar tudo, mas isso não é verdade. Há uma história que a filha do grande milionário Onassis, quando o pai dela estava morrendo, ele ofereceu quase toda a fortuna por uma nova vida, e os médicos disseram que não tinha jeito, que ele ia morrer mesmo.
E a filha dele, nessa mesma época, disse uma frase, que ela teve tudo que o dinheiro pode comprar, mas não teve uma família. Então essas coisas a gente percebe que o dinheiro não compra. E é isso que Asaf começou a entender, que quando a gente olha os ímpios e quando tem inveja deles, porque eles são muitas vezes melhores, são abençoados, não têm as aflições que os outros têm, nós estamos vendo apenas o tangível, aquilo que está na nossa frente. Mas Deus é muito mais fundo, e essas coisas são transitórias, acabam como um sonho, Então, em Deus nós temos segurança nas mãos de Deus. Deixar de Deus ser o juiz e se tornar adorador de Deus. Deus nos dá um verdadeiro entendimento sobre os ímpios, a aparente segurança, e sobre Deus, o poder de Deus, o controle de Deus. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós começamos a entender isso, a fragilidade dos ímpios e o poder de Deus. E o verso 25, que é muito importante: a quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A outra tradução diz: no céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ou seja, a conclusão de Asaf é: eu só preciso ter uma coisa. Qual é? A presença de Deus. O resto é transitório. Os bens materiais vêm e vão. A saúde pode estar boa, pode estar ruim, mas só preciso ter uma coisa: a presença de Deus. E se eu tenho isso, é a conclusão dele, E se eu tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Então, essa é a meditação de Asaf. Cuidado quando nós olhamos para os outros, e sentimos inveja muitas vezes das bênçãos, se são bênçãos realmente ou se são apenas bens materiais transitórios. Cuidado com a nossa insatisfação com a nossa condição. Muitas vezes nós não sabemos ser satisfeitos com aquilo que Deus nos dá. Cuidado com não julgar Deus como injusto. E cuidado, quando ele diz perder a confiança em Deus. É isso que Asaf colocou. E por último, o verso 23 até o 28, ele diz: bom é estar perto de Deus. Então no verso 23 ele diz: no entanto estou sempre contigo, tu me seguras pela mão. Então essa é uma declaração importante para nós que somos crentes. Deus está sempre, Ele nos segura pela mão. Qualquer que seja a circunstância, Deus vai estar conosco. E é essa confiança que nós temos, Tu me guias com os teus conselhos e no fim me recebes e receberás com honras. No céu eu só tenho a ti, que nós já lemos, e se tenho a ti, que mais poderia querer? Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Deus é a minha força, Ele é tudo o que sempre preciso. Será que nós acreditamos e confiamos nessa declaração bíblica do Salmo 73? Será que Deus tem sido a sua força e tudo que você precisa? Ou será que nós estamos muitas vezes preocupados por não termos isso ou aquilo, ou angustiados por não termos as coisas conforme a nossa vontade? E por último, ele ainda vai dizer, que o que se afastam de ti certamente morrerão, e tu destruirás os que são infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Então, o bem maior
precioso que nós podemos ter é estar na presença de Deus, estar perto de Deus. Estar perto de Deus não é somente vir à igreja, não é ter uma Bíblia, mas é realmente ter a presença de Deus na sua vida espiritual. E é isso que Deus quer. Conclusão: Asaf compreendeu que vale a pena servir a Deus, porque Deus é bom, verso 1, Deus é justo, Deus não é injusto, isso ele fala no verso 18, 22 e 27, e o mais importante, Deus cuida de nós, no verso 23 até o 28. Que Deus então abençoe e que nós possamos, como Asaf, entender o que Deus tem. Que nós possamos ter um cuidado que Asaf passou por um questionamento. E questionar é importante. Nós podemos questionar, nós podemos duvidar. O que nós não podemos é ter incredulidade no nosso coração. E a Bíblia é a palavra de Deus que esclarece as coisas para nós. Vamos ouvir uma música então, para que a gente possa meditar. Que é uma música antiga, mas que diz bastante sobre isso, né?
música aqui é bem antiga, né, dos vencedores, mas ela reflete bem a mensagem do Salmo 73, né? Ou seja, quantas pessoas procuram somente os bens materiais, saúde e outras coisas importantes, mas esquecem a verdadeira paz de Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos meditar aí durante a semana nesse salmo mais uma vez, estarmos buscando estar mais próximos de Deus. Amém? Que Deus abençoe. Vamos ter mais um hino, caminhando para o final do nosso culto. Convido então o Ministério de Louvor para que a gente cante o hino 146. Vamos ficar de pé então para cantar o hino. E logo depois teremos oração final. Vamos orar então, terminando então o nosso culto, lá em 2 Coríntios 13, né?
A Bíblia diz que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a esperança do Espírito Santo esteja com todos vocês. Que esse versículo seja real na nossa vida, que é a nossa bênção apostólica. Senhor Deus, somos gratos pelo culto que tivemos, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, pela Tua palavra, e que realmente, Senhor, a Tua graça, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam na vida de cada um aqui, Senhor. Despede-nos com o Teu amor, com a Tua proteção e guarda-nos durante essa semana. Em nome de Jesus, nós pedimos, Te agradecemos e nos despedimos. Amém. Podemos sentar, está encerrado então nosso culto.